Meus irmãos, toda glória, toda honra é dada a Deus. Queridos amados, hoje eu quero abordar mais um tema com vocês, né? Que tema é esse que eu quero abordar, né? O tema que eu vou abordar hoje, meus irmãos, é sobre como escolher uma igreja certa. O tema é esse. Como escolher uma igreja certa ou uma igreja ideal. É possível? Irmãos, hoje nós vivemos num tempo onde existe muitas igrejas, não é verdade? É que nem igreja, é que nem barraca. Aonde você passa tem uma barraca e aonde você passa tem uma igreja. Mas será que nós podemos escolher uma igreja certa? Será que existe uma igreja certa? Eu vou dizer para você, irmãos, nós somos a igreja. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Eu digo para você, meus irmãos, não existe igreja perfeita. Não existe igreja ideal. Eu já passei por algumas igrejas, meus irmãos. E como é que eu posso me adaptar em uma igreja? Quantas pessoas? Talvez você já entrou em várias igrejas. Talvez você já entrou por várias igrejas, mas você não se adaptou. Porque é assim, meus irmãos, nós temos que congregar numa igreja. Nós temos que tomar a Santa Ceia do Senhor, né? Aí eu te pergunto, como a gente devemos escolher uma igreja certa? Irmãos, existem algumas características de uma igreja certa. Igreja somos nós. Tu é perfeito? Não, nós somos cheios de falha. Mas uma igreja, ela tem algumas características de uma igreja verdadeira. E qual é a primeira característica? Eu vou ler aqui para você. Livro de João. João, capítulo 7, versículo 16, diz assim, ó. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Jesus. A primeira característica, meus irmãos, de uma igreja certa, ideal, a igreja que você for escolher, primeira coisa, ela tem que ter doutrina. O que é doutrina? Doutrina significa ensino, instrução e disciplina. Primeira qualidade de uma igreja verdadeira, doutrina. O que é doutrina? Doutrina, meus irmãos, é a palavra. Primeira característica de uma igreja verdadeira, quando você entrar numa igreja, primeira coisa, tem que ter palavra, tem que pregar a verdade, tem que pregar a doutrina. O que é doutrina? Se você for numa igreja, vou dar um exemplo aqui, se a Bíblia diz para não xingar, e se você entrar numa igreja que lá permite, foge dela. Se você entrar numa igreja e a Bíblia diz sobre o batismo com o Espírito Santo, e se você for em outra igreja e ela não crê no batismo com o Espírito Santo, foge dessa igreja. Doutrina, meus irmãos, é a palavra de Deus. Se você entrar numa igreja, tem que ver que prega a palavra, que prega a verdade. Igreja que, irmãos, que não prega a verdade, igreja que distorce a palavra, foge dessa igreja. Jesus aqui falou: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus falou, meus irmãos, que a primeira característica da igreja é que tenha doutrina, ensinamento da palavra.
Essa é a primeira característica de uma igreja certa, que tem a doutrina, que prega a verdade. Qual é a segunda característica de uma igreja certa ou uma igreja ideal? A segunda característica, meus irmãos, sabe o que é? A liderança. Liderança. Segunda característica de uma igreja verdadeira é a liderança. Irmãos, primeira coisa, o pastor. Vê se o pastor, ele é sério. Se ele é uma pessoa que dá bom testemunho. Por quê? Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: convém que os bispos sejam irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Olha só, meus irmãos. O 7. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmão, segunda característica de um líder de uma igreja é a liderança, meus irmãos. Segunda característica de uma igreja, a liderança. Tem que ver que o líder, ele dá bom testemunho. Se ele é marido de uma só mulher, que ele governa bem os seus filhos, a tua casa. Segunda característica é a liderança, meus irmãos. Se prega a verdade, que vive a verdade. Se é sério. Se é marido de uma só mulher. Segunda característica de uma igreja certa ou ideal. Qual é a terceira? Organização. Terceiro critério de uma igreja, meu irmão, certa. Organização. Quando você entrar numa igreja, tem que ver que a igreja tem organização. O que é organização? Irmãos, imagine em um culto onde você vai para cultuar. Imagine que tem bastante criança no culto. Sabe como é que é criança, né? Criança, irmão, atrapalha o culto, né? Organização. Pegar as crianças, alguém responsável, tudo vem pela liderança. Pastor viu uma pessoa, botou para tomar conta das crianças, tira as crianças do culto, bota numa salinha, entendeu? Organização. Organizar aquilo que está fora do lugar. Então, meus irmãos, terceira característica da igreja, organização. Uma igreja tem que ser organizada. Quarta característica de uma igreja certa, ideal, receptividade. Receptividade, a quarta característica de uma igreja séria, uma igreja certa. Pessoas que têm compromisso. A quarta critério, receptividade. Será que você já entrou em alguma igreja e te cumprimentaram, né? Uma pessoa lá que te cumprimenta, seja bem-vindo, meus irmãos. Seja bem-vindo, minha irmã. Que não faça acepção de pessoa, né? Porque hoje tem igreja, meus irmãos, que nessa parte aí, né? Receptividade pra... Quando você chega lá, te trata bem, não desfaz de você, entendeu? Tudo isso você tem que ver. E outra coisa, a quinta característica da igreja é visão. Visão de a obra crescer, meus irmãos. Propósito de a obra crescer, entendeu? Vê se a igreja tem propósito de você crescer no ministério. Se trabalha com missões, entendeu? Visão de Deus. Então, meus irmãos, eu abordei sobre isso, algumas características de uma igreja, né? Igreja certa,
né? Igreja ideal. Essas são algumas características. Ver se tem doutrina, pregação da palavra, se a liderança é séria, é uma pessoa que tem responsabilidade com a obra de Deus, né? A terceira, organização, se a igreja é organizada. A quarta, receptividade, né? Quando você chega na igreja, te cumprimenta, não faz acepção, né? Se você é pobre ou se uma pessoa é rica. E a quinta é visão, meus irmãos. Visão de a obra crescer. Essas são algumas dicas para você, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Se inscreve lá no meu canal, tá bom? Leandro Serpa. Fica na paz do Senhor Jesus.